Olá, vamos mergulhar na mensagem Executar Bem, a de número 19, no livro Vinha de Luz. Uma mensagem poderosa, né? Sim, transmitida por Emmanuel, através do Chico Xavier, lá em 1938. Uau! É direcionada a quem busca renovação espiritual em Cristo Interessante. e que nos convida a focar no presente na nossa jornada espiritual. É um tema muito importante, principalmente hoje em dia, com tanta correria. É verdade. Você já se sentiu sobrecarregado com a quantidade de coisas para fazer nessa jornada? Ah, com certeza. Acho que é uma sensação bem comum, sabe? Também. A mensagem de Emmanuel, ela meio que nos ajuda a entender que o progresso espiritual verdadeiro não tem a ver com quantidade, Entendi. mas com qualidade, com foco no que realmente importa. O que realmente importa. Nosso programa individual, né? De autoaperfeiçoamento. Isso. Legal. Emmanuel começa a mensagem com um conselho do João Batista. Ah, sim. Não peçais mais do que o que vos está ordenado. O que será que ele quis dizer com isso? Bom, eu acho que Emmanuel usa essa frase para nos alertar, né? Sobre a tendência que a gente tem como ser humano de ficar buscando novas experiências espirituais, novos conhecimentos, sem ter assimilado direito os anteriores, sabe? Entendi. É como querer construir uma casa sem alicerce. Sem base? É. Não limitar a ambição, mas ter foco e executar as tarefas espirituais que a gente tem agora. É tipo dominar o agora antes de buscar mais. Exatamente. Faz sentido. E ele usa uns exemplos bem específicos, né, para ilustrar isso. Sim, ele fala, por exemplo, do desejo de ensinar, né? Antes de dominar a própria disciplina em casa. Ou a busca por revelações enquanto a gente negligencia as responsabilidades básicas. Nossa, que interessante. Então, como se ele estivesse lendo nossos pensamentos, né? Total. E mostrando essa armadilha da superficialidade espiritual. É, essa vontade de ir pro próximo nível sem ter, sei lá, dominado o básico. Isso. O que te chama a atenção nesses exemplos? O que me impressiona é como esses exemplos, apesar de terem sido escritos em 1978, ainda são tão atuais. Verdade. É como se ele estivesse falando diretamente pra gente hoje. É. Mas por que essa busca desenfreada por mais pode ser prejudicial? Bom, Emmanuel mostra pra gente que essa busca pode levar a gente a negligenciar o essencial. O que seria? A prática, né? A vivência dos ensinamentos no dia a dia. Ah, entendi. Como correr uma maratona sem o devido treinamento. Faz sentido. Ele coloca muita ênfase na gente se dedicar ao nosso programa individual de autoaperfeiçoamento, Certo. com disciplina e atenção, como se fosse uma ordem divina. Ordem divina. Sei lá, essa expressão me soa um pouco forte, sabe? Pode parecer, mas acho que ele não tá falando de imposição, mas de um convite à paz e à realização. Ah, aquele... É como se ele estivesse dizendo, olha, se concentrem no que está ao alcance de vocês agora. Dominem as lições que vocês já receberam. Sim. E aí o caminho vai se abrir naturalmente. Legal essa analogia da construção da casa. Ah, é verdade. Ele compara o processo de autoaperfeiçoamento com a construção de uma casa. Sim, é uma ótima analogia. Né? Não adianta querer levantar paredes e telhado, sem antes preparar o terreno e construir uma base sólida. Que também nos alerta sobre a gente se enganar, né? Com, Com belas palavras, sem aderir a elas internamente. sei lá, tipo, falar de amor, mas não praticar no dia a dia. Exatamente. Ele fala, não adianta só falar sobre amor, compaixão, humildade. É preciso vivenciar isso nos nossos atos. Essa coerência entre o que pensamos, falamos e fazemos. É fundamental. É fundamental para o nosso progresso. É a partir dessa coerência que a gente constrói uma base sólida por nossa evolução. E essa ordem divina, né, que a gente falou antes, não é uma imposição, mas um convite à paz e à realização. Isso. É como se ele estivesse dizendo, olha, se concentrem no que está ao alcance de vocês agora. Sim. Dominem as lições que vocês já receberam. E aí o caminho vai se abrir naturalmente. Yeah. E ele também nos alerta sobre a busca por proteção externa, né? É verdade. Ou a dependência de outros. Sim. É como se ele dissesse, assuma a responsabilidade pela sua própria jornada. Exatamente. Ele nos convida a gente a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas, né? A ter coragem de enfrentar os desafios de frente. Confiando na nossa força interior. Sem depender de outras pessoas. Sem buscar atalhos, soluções mágicas, né? Tipo, faça você mesmo a sua jornada espiritual. Yes. Legal. E aí, para finalizar essa primeira parte da nossa análise, Emmanuel nos deixa 3 lições. 3 lições importantes. A primeira, engajar-se em palavras vazias, sem aderir a elas internamente, é inútil. É como construir um castelo de areia. Bonito por fora, mas frágil, né? A segunda,
Buscar proteção externa ou depender de outros impede o verdadeiro progresso. É como tentar aprender a nadar sem entrar na água. Boa analogia. E a terceira, e talvez a mais importante, o verdadeiro crescimento exige o alinhamento de nossas ações com as nossas crenças. Faz sentido. Que é como querer chegar a um destino sem trilhar o caminho. É verdade. E você já se pegou buscando esses atalhos? Já várias vezes. Eu também. Essa ansiedade de querer resultados rápidos na jornada espiritual. A ansiedade é uma constante na vida moderna. É verdade. E ela se manifesta em todas as áreas, né? Inclusive na espiritual. Sim, faz sentido. É preciso estar atento para não se deixar levar por essa pressa, por essa necessidade de resultados imediatos. O caminho do autoaperfeiçoamento é um processo gradual. Exige paciência, disciplina, perseverança. Exatamente. E como a gente lida com essa ansiedade? Boa pergunta. Como encontrar o equilíbrio entre a busca pelo crescimento espiritual e a necessidade de viver no presente? Essa é uma questão fundamental. Eu acredito que a chave para lidar com essa ansiedade está em cultivar a paz interior. A paz interior. É preciso aprender a silenciar a mente, Sim. aquietar os pensamentos, se conectar com nossa essência. Mas como fazer isso em um mundo tão agitado, com tantas demandas, distrações? É um desafio, né? Mas existem várias ferramentas que podem nos ajudar nesse processo. Que tipo de ferramentas? A meditação, por exemplo. Meditação. Uma prática milenar, né? Que nos ajuda a acalmar a mente e a nos conectar com o nosso eu interior. E além da meditação? A prática da yoga, que excelente ferramenta para relaxar o corpo e acalmar a mente. E tem mais alguma? A prática da gratidão. Sim, a gratidão. Que nos leva a focar no que a gente tem de bom nas nossas vidas. Também é fundamental para cultivar a paz interior. Interessante. Emmanuel nos fala sobre a importância de executar bem as tarefas que nos são dadas, né? Sim. De focar no presente, de não buscar mais do que nos é ordenado. Mas como a gente pode saber quais são as tarefas que nos foram destinadas? Essa é uma pergunta que exige um mergulho profundo no nosso interior. Eu acredito que as tarefas que nos foram destinadas estão alinhadas com nossos talentos. Com nossos talentos? Com nossos dons, com aquilo que nos faz vibrar, sabe? Com aquilo que nos traz alegria, satisfação. E se eu ainda não descobri quais são meus talentos? O processo de autoconhecimento é uma jornada que dura a vida inteira. É verdade. A cada dia, a cada experiência, a gente aprende um pouco mais sobre nós mesmos. Sim. Sobre nossos potenciais, sobre nossos limites. É importante ter paciência e compaixão consigo mesmo durante essa jornada. Não se cobrar tanto. Isso. Permitir-se errar, aprender e recomeçar. Essa é a beleza da vida, né? Aprender e crescer com cada experiência. Exatamente. Agora que a gente explorou um pouco os ensinamentos do Emmanuel sobre a importância de executar bem, vamos falar sobre a ansiedade e a pressa no progresso espiritual. O que você acha? Essa é uma questão que muitos de nós enfrentamos, né? Essa vontade de avançar rápido demais. Sim, e o Emmanuel nos alerta sobre os perigos de buscarmos novas experiências espirituais sem ter assimilado as anteriores. É como se a gente estivesse pulando etapas em uma receita de bolo. Exatamente. Querendo o resultado final sem se dedicar ao processo. E para ilustrar esse ponto, ele usa a analogia dos círculos evangélicos da atualidade, né? Sim, onde muitos, ávidos por novidades e revelações, se esquecem de colocar em prática os ensinamentos básicos. É como querer construir um prédio de 10 andares sem ter um alicerce firme. Exatamente, podemos até ter a vontade de alcançar grandes alturas espirituais. Mas sem a base sólida dos ensinamentos básicos, a estrutura desmorona. Sem dúvida, é preciso fortalecer a base da nossa fé, integrar os ensinamentos à nossa vida prática. Aí sim, né? Aí a gente pode almejar voos mais altos. Isso. É essa integração, essa coerência entre a fé e a ação que nos impulsiona no caminho do progresso espiritual autêntico. É a partir daí que a gente deixa de ser mero espectador e se torna protagonista da nossa própria jornada. Exatamente. E aí o Emmanuel nos provoca com uma pergunta. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? É um convite a um profundo exame de consciência, né? Sem dúvida. Ele nos convida a olhar para dentro e avaliar se estamos realmente colocando em prática os ensinamentos que já recebemos. Afinal, de que adianta acumular conhecimento se não transformamos em ação?
É como ter uma biblioteca cheia de livros e nunca abrir nenhum deles. E ele também nos alerta sobre a tendência da gente querer transmitir a verdade aos outros sem ter ainda cumprido a nossa parte no ambiente familiar, né? Sim. Ele nos lembra que a transformação do mundo começa em nós mesmos. Nos nossos lares. É como querer iluminar a rua enquanto a nossa própria casa está em trevas. Exatamente. É preciso cultivar a paz, a harmonia, o amor nos nossos relacionamentos mais próximos. Antes de almejar a transformação do mundo, Isso. é fundamental a gente colocar em prática os ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso lar, né? Para que a transformação seja genuína. Sem dúvida. E se irradie pro mundo. A vivência do evangelho no lar é o que nos torna verdadeiros exemplos para os nossos filhos, para os nossos familiares. É a partir dela que a gente constrói um ambiente de amor, de paz, de harmonia. Exatamente. E falando em vivência, o Emmanuel nos alerta sobre os perigos de nos iludirmos com belas palavras sem aderirmos a elas internamente, né? Sim. E nos convida a sermos coerentes entre o que falamos e o que fazemos. É verdade. A termos uma conduta reta, íntegra. A coerência entre o nosso discurso e as nossas ações, né? É fundamental para o nosso crescimento espiritual. É a partir dela que a gente constrói relações saudáveis, Isso. duradouras. Baseadas, na verdade, no amor. E nos tornamos dignos da confiança dos nossos semelhantes. E ele também nos adverte sobre o perigo de buscarmos a proteção de terceiros, né? Seja na esfera material ou espiritual. É verdade. É como se dissesse, não terceirize a sua responsabilidade. Assuma as rédeas da sua vida. Exatamente. Ele nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias vidas, A termos a coragem de enfrentar os desafios de frente. confiando na nossa força interior, Com a nossa intuição. sem buscar atalhos, soluções mágicas. É um chamado à autonomia, Sim. a proatividade na nossa jornada espiritual. Isso. E nesse caminho, é fundamental a gente lembrar que a transformação pessoal é um processo gradual Com certeza. que exige paciência, persistência e disciplina. É um processo contínuo de autoconhecimento, de aprimoramento, de superação das nossas próprias limitações. É que nos impulsiona no caminho da evolução espiritual. Sem dúvida. E essa transformação pessoal, esse processo de autoaperfeiçoamento, é o que nos capacita a contribuir para a construção de um mundo melhor. Com certeza. É. É como se cada um de nós fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. É. Quando a gente se esforça para evoluir, para se tornar melhor, a gente contribui para a harmonia do conjunto. E essa harmonia do conjunto, essa união de esforços em prol do bem comum, é o que nos levará à realização do reino de Deus na Terra, né? Exatamente. E para a gente concluir essa parte da nossa análise, vamos destacar mais uma vez o cerne da mensagem do Emmanuel, a importância de executar bem. É preciso ter foco, disciplina e determinação para colocar em prática os ensinamentos que recebemos, para transformar a teoria em ação. Construindo o nosso castelo interior tijolo por tijolo. E essa ação, essa vivência prática do Evangelho é o que nos conduz ao verdadeiro progresso espiritual. Nos tornando instrumentos da paz, do amor e da luz no mundo. E nesse processo de transformação, de busca pela paz interior, pela felicidade autêntica, é importante a gente lembrar que não estamos sozinhos. É verdade, contamos com o amparo dos nossos mentores espirituais, né? Que nos acompanham a cada passo. Exatamente. Esses amigos invisíveis nos inspiram, nos fortalecem, nos conduzem no caminho do bem. E pra gente finalizar essa parte da nossa análise, deixa uma pergunta para você refletir. Como você tem colocado em prática o ensinamento de executar bem na sua vida? Uma pergunta que nos convida a um mergulho profundo no nosso interior, né? Uma análise sincera das nossas ações, pensamentos e motivações para identificar os pontos que precisam ser melhorados. E as áreas em que a gente precisa se dedicar com mais afinco. É a partir dessa autoavaliação que a gente pode direcionar nossos esforços para a prática do bem, para a execução plena das tarefas que nos foram confiadas. E assim nos tornarmos dignos da missão que viemos cumprir na Terra. É a partir dessa dedicação, desse esforço constante para executar bem, que construímos um legado de amor, de paz e de luz para as futuras gerações. E aqui na parte final da nossa imersão na mensagem Executar Bem do Emmanuel, acho que a gente pode explorar um pouco mais a importância da ação, né? Da execução plena das tarefas que nos são destinadas. É como se o Emmanuel dissesse chega de enrolação, né? Chega de adiar. Vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer acontecer. Ele nos convida a sair da inércia, né? Sair da zona de conforto, agir com determinação, Com foco. na construção do nosso propósito de vida. Exato. Essa é a ação, essa iniciativa de colocar em prática os ensinamentos que impulsiona nosso progresso. Dúvida. Cada pequena ação, cada gesto de amor, cada palavra de conforto. Vira um tijolo na construção do nosso castelo interior.
E ele nos convida a construir esse castelo com dedicação, com amor. Lembrando que a vida é um laboratório, né? Um campo de experimentação. Onde a gente tem a oportunidade de aprender, evoluir. A cada dia. E esse aprendizado, esse crescimento se dá através da ação consciente, né? Da execução plena das tarefas que nos são destinadas. Para isso é fundamental a gente ter clareza, né? Sobre o nosso propósito. Sobre a missão que a gente veio cumprir aqui. E a partir dessa clareza, a gente consegue agir com propósito, com intencionalidade. Cada passo, cada escolha Nos aproxima ou nos afasta do objetivo final. O Emmanuel nos convida a fazer escolhas conscientes, né? Agir com discernimento. A ter foco no que realmente importa. E o que realmente importa? O nosso crescimento espiritual. A nossa evolução como seres humanos. É investir naquilo que é permanente. Naquilo que transcende as ilusões do mundo material. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade reside dentro de nós. Na paz de espírito. Na harmonia interior. Que a gente conquista através dessa ação consciente. Da execução plena das tarefas que nos são destinadas. Para a gente finalizar, então, nossa imersão na mensagem executar bem. E, mano, Que tal a gente fazer uma reflexão sobre as tarefas que lhe foram confiadas? sobre o seu propósito de vida? Que tal agir com determinação e foco na construção do seu legado? De amor, de paz, de luz no mundo. É um convite para cada um se conectar com a sua essência. Com sua missão. E a partir dessa conexão, agir com mais consciência, mais propósito, mais amor. Construindo um mundo melhor. Sem dúvida. Que a gente possa, a cada dia, se esforçar para executar bem as tarefas que nos são dadas, Com amor, com dedicação, com excelência. contribuindo para a construção de um mundo melhor. Que a mensagem do Emmanuel nos inspire e nos guie na nossa jornada evolutiva. Que a partir de hoje a gente possa agir com mais consciência, com mais propósito, com mais amor. Até a próxima. E assim a gente termina a nossa análise dessa mensagem tão poderosa do Emmanuel. Executar bem. Esperamos que esse mergulho tenha proporcionado reflexões profundas e te inspirado a colocar em prática os ensinamentos que a gente viu aqui. Compartilhe suas próprias interpretações, seus insights com a gente, porque o diálogo enriquece a jornada de todos. Até a próxima e continue buscando a luz. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?